Breaking news total, pessoal. Hoje, 24 de março, tempestade solar de nível G4. Isso que vocês estão vendo são as classes de tempestade solar. A gente começa com G1, que é pequena, G2 moderada, G3 forte. Estava sendo esperado isso, ó, entre G2 e G3. Lembra que eu falei pra vocês, ó, eu tô achando que pode chegar nível G4. Bem, chega nível G4 hoje. É severo, é só um tipo antes da tempestade solar mais extrema. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? Era esperado, pessoal. Ó, isso aqui, ó, lembra? Olha isso aqui, ó, que eu coloquei ontem aqui no canal, ó. Eu postei ontem para vocês. Aquela ejeção de massa coronal absurda, que mais parecia com uma fênix, né, ó. Se liga nisso. Ela sai, a gente consegue ver ela crescendo ali exatamente na direção da Terra. E aí as previsões, pessoal, estavam colocando aqui, ó. Isso aqui, ó, ia chegar entre hoje, 24, e amanhã, 25, ou seja, provavelmente na madrugada, né, de domingo para segunda. Só que chegou hoje, e chegou hoje cedo, ou seja, o vento solar, né, a velocidade disso era muito maior. Além de ter uma densidade muito grande, a velocidade também era muito grande, e pega a gente de cheio, né, pega a gente com um impacto muito forte. Quando uma tempestade solar, ela atrasa, o impacto é menor. Tá? E quando ela se adianta, o impacto é maior porque automaticamente a gente tem uma velocidade muito maior de impacto no nosso campo magnético. E foi exatamente isso que acontece, ó. Aquele monstro sai de lá do Sol, vem exatamente na direção da Terra, atinge a gente e tá aqui, ó, G4. Olha a velocidade do vento solar nesse exato momento, ó, 858 quilômetros por segundo. Para vocês terem uma ideia, a última tempestade solar que teve alguns dias atrás, né? Inclusive avisei aqui no canal, deixei aqui pra vocês, a última, ela atingiu a gente numa velocidade de 400 km por segundo. Ela atrasou bastante, parecia que nem ia acontecer mais, e aí ela veio. Ou seja, os modelos eles previram errado, a velocidade estava sendo superestimada. Nesse caso não, nesse caso a velocidade foi subestimada, né? Aqui a gente tem uma velocidade muito maior, 858 quilômetros por segundo, impacto forte aqui no nosso campo magnético, produzindo uma tempestade solar, uma tempestade geomagnética de nível G4. Tora pesada mesmo, né? O negócio foi quente, tá sendo quente inclusive porque tá acontecendo, enquanto vocês estão vendo esse vídeo, tá acontecendo a tempestade solar e ela deve durar por no mínimo, até amanhã, isso para dizer pouco, isso se não durar alguns dias, tá? Sim, os efeitos são fortes, porque a gente está falando de uma tempestade solar de classe G4, que é severa já, considerada severa. Richard, o que pode acontecer? Existe chance de aurora na anomalia do Atlântico Sul, ou seja, que poderia, quem sabe, ser vista do Brasil? Pode pifar meu celular? Tá tendo terremoto por aí? Tem dose alta de radiação? Quais os riscos? Eu vou mostrar tudo pra vocês, porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, só que a gente vai precisar da ajuda de quem? Do Jack, né, que tá tentando ver auroras de dentro da sua gaiola Faraday. Vamos por partes. E isso que vocês estão vendo são os disparos, né? O Sol disparou muita rajada de radiação. Foi um seguido do outro e teve uma de classe X. Ela foi dupla, né? E aí, o que acontece? Olha o que a gente observa em seguida. Ejeção de massa coronal. Isso tudo veio na direção da Terra. Como eu disse, chega aqui mais cedo. Só que antes disso aqui chegar, que é o impacto mesmo do material solar que é ejetado como num verdadeiro tiro de bazuca e foi bem direcionado para a Terra, olha o que a gente teve aqui, ó. Tempestade de prótons. Uma tempestade muito forte que chega a nível S3. Ela continua crescendo aqui e aí em seguida, ó, primeiro repara aqui, ó, olha isso aqui, explosão de radiação, aqui foi de classe X1, que foi aquela dupla que eu mostrei pra vocês, e em seguida, algumas horas depois, cerca de 3 horas depois, chega o fluxo de partículas altamente carregadas do Sol, né, bombardeando a nossa atmosfera superior, bombardeando o nosso campo magnético, e é isso que vocês estão vendo, chega no nível S3, não tinha chegado, se eu não me engano, nesse ciclo solar, nenhuma vez uma tempestade de prótons altamente energizados, tempestade de partículas energizadas aqui no nosso planeta com classe S3. Eu acredito que não tinha chegado. Caso eu esteja enganado, deixa aqui nos comentários. E aí, algumas horas depois, não chega a ser mais do que 2 dias, um dia mais ou menos depois, né? Olha o que acontece. Chega aqui, ó, e já chegou no nível G4, tá?
Isso aqui que vocês estão vendo também é um histórico aqui é mais de hora em hora mesmo, né? Só que, pessoal, tem uma coisa muito interessante acontecendo. Sabe isso aqui, ó? Isso aqui é a direção do campo magnético interplanetário. Ele não está ajudando, ele está dificultando a criação dessa tempestade solar. Ele não está dando condições favoráveis para a tempestade solar acontecer. Imagina se ele estivesse dando. Isso que vocês estão vendo, ó, esse vermelhinho aqui, ó, é a direção do campo magnético interplanetário. O BZ, ele está para norte, olha aqui, ó, ele está apontando para norte. O nosso planeta, eu vou deixar aqui um vídeo rolando de fundo para vocês entenderem mais ou menos como que acontece. Ó, quando é disparado ali aquela ejeção de massa coronal, olha o que acontece. Ela chega aqui, ó, ela vai chegar no nosso planeta. Se liga nisso, ó. Aqui a gente tem as linhas do nosso campo magnético. Ali em cima, então, é o norte, né? O polo magnético norte. E embaixo a gente tem o sul do polo magnético. E as linhas, elas se desenvolvem daí, né? Quando vem esse material solar, disso aqui, ó, disso aqui, ó. Isso que foi disparado agora, ontem, na verdade, né? Ó, chega no dia seguinte pra gente. Ontem. Isso foi disparado na direção da Terra. E basicamente a gente tem o quê? Uma linha do campo magnético do Sol sendo rompida, sendo lançada para o espaço como se fosse uma mola. Imagina uma mola, né? Um formato meio helicoidal ali, com um polo norte magnético e com um polo sul magnético. E junto com isso, vem preso nessa linha de campo magnético do Sol muito material solar, muito plasma. E isso vem na direção da Terra. No caso, isso aqui, ó, tá atingindo a gente agora, né, ó. Se liga nisso, tá atingindo a gente agora. E imagina o que acontece quando você coloca um polo norte com outro polo norte magnético, né? Imagina você colocar dois positivos de um ímã juntos. Eles vão fazer o quê? Eles vão repelir, eles não vão se conectar. A mesma coisa acontece com a tempestade solar. Quando ela chega aqui, ó. Opa, peraí. Aqui, ó. Quando ela chega aqui, ó, se ela chegar com o campo magnético interplanetário para norte, vai ser norte, com o polo magnético da Terra, vai se repelir. Tem um impacto na Terra? Tem, muito forte. Tem como se fosse um bounce, como eles chamam em inglês, né? Um impacto bem forte. Só que ele é rápido. Quando o campo magnético interplanetário está para sul, então o que acontece? Isso se conecta, o material solar, ele se conecta, essas linhas se conectam com a Terra e aí a gente tem uma verdadeira chuva, uma verdadeira tempestade de longa duração e muito mais intensa. O que acontece aqui? O que aconteceu aqui? O que está acontecendo agora, na verdade? Se liga nisso. Quando chega aqui esse impacto dessa tempestade solar, ele chega mais cedo, mais forte, com uma velocidade acima de 800 km por segundo, muito rápido mesmo, e ele chega com o campo magnético interplanetário virado para sul, ou seja, se conectou perfeitamente, deu aquele abraço no nosso campo magnético. Igual o like, ele se conecta com o nosso vídeo, ó o dedinho, ó, quem estiver gostando não esquece, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Richard, eu quero ajudar vocês ainda mais. Você pode clicar aqui embaixo em tornar-se membro ou em seja membro para ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda por cima dar aquela força para o canal. Inclusive, ter acesso a alertas, né, que a gente está dando aí praticamente o tempo inteiro, a qualquer momento, de madrugada, aconteceu alguma coisa interessante aí, a gente dá um alerta exclusivo para membros. E foi isso que aconteceu, ó, a gente deu alerta inclusive sobre isso, né, chega com o campo magnético interplanetário para sul, o impacto é mais forte, a gente tem então o pico de G4, né? Só que olha o que está acontecendo, ele está mudando, porque esse material solar que está vindo junto com uma linha de campo magnético do Sol, né, com uma mola de campo magnético, ele vai se alterando, então quando ele vai para sul aqui ele se conecta, a tempestade fica mais forte, quando vai para norte não. E ó, tá indo muito para norte, agora criou-se uma estabilidade aqui, né, com o campo magnético interplanetário para norte. Com isso, pessoal, as chances são de que a tempestade solar ela deu uma queda, até porque a gente tem um outro indício aqui também, ó, se liga nisso. Olha aqui o fluxo de prótons, né? Quando o fluxo de prótons ele vai caindo, a gente tem uma tendência para a tempestade solar estar se mostrando no fim. Claro, isso aqui pode subir, assim como teve quedas aqui e depois teve subidas novamente. O que vai dizer são as próximas horas e a gente vai ficar de olho nisso. Ou seja, se você me pergunta, Richard, como que deve ser aí, como que vai se desenvolver essa tempestade solar? Minha dedução, eu falei que podia chegar a G4, chegou a G4, minha dedução novamente. Pode chegar a G5?
Até pode, mas eu acho muito difícil. Até porque, como eu disse, a linha do campo magnético interplanetário tá para norte. Mesmo que mude para sul, eu acho difícil, porque o primeiro impacto mais forte já veio. Então, chegar a nível G5 pode, claro que pode, mas eu acho extremamente difícil. A tempestade solar de prótons também teve uma leve queda, então minha dedução, pessoal, é que agora a tendência é de uma queda na tempestade solar, deve cair para nível G3 ou até mesmo para G2, mas deve durar com folga, no mínimo, mesmo que continue o campo magnético interplanetário para norte, né, ou seja, repelindo esse material solar, ainda sim deve continuar com folga até amanhã, segunda-feira, de buenas, tá? Isso se não se estender para terça ou quarta-feira. Então isso é o que deve acontecer. Então a gente deve ter uma tempestade solar pelos próximos dias ainda, tá? E outra pergunta que não quer calar, né? Richard, e a chance de auroras no Brasil? Isso que vocês estão vendo é a anomalia do campo magnético aqui do Atlântico Sul. Ela tem um pico ali bem em cima da região sudeste do Brasil. Pega ali a América do Sul, pega um pedaço da África, como vocês estão vendo, mas ela também tem uma parte muito intensa aqui, exatamente no sul do Oceano Atlântico, né? A gente já vai falar sobre essa chance aqui. Deixa eu só pausar aqui um vídeo que tá rolando de fundo. A gente vai falar sobre essa chance de aurora aqui nessa região, mas antes, vamos falar sobre a aurora polar mesmo, tá? A aurora polar. No hemisfério norte eu não vou nem falar porque, assim, é uma explosão de auroras, tá? Onde já acontecem Noruega, Islândia, isso aí não precisa nem falar. Agora, Canadá. Todo o Canadá tem chance de auroras aí acontecendo agora e nas próximas horas e quem sabe até nos próximos dias, tá? Europa também. Só o sul da Europa que não, mas da França para cima, pessoal, pode ter aurora acontecendo, então fiquem ligados. Quem tiver no hemisfério norte, né, Canadá inteiro, da região central para norte da Europa, né, Rússia aí, né, todas essas regiões, olha na direção norte, na direção do horizonte norte, tá bom? As auroras devem surgir de lá. Agora, quem tá no hemisfério sul? Porque, sim, a gente também tem auroras, só não se chamam auroras boreais, porque aqui no sul, então, são auroras austrais, né? Porque pertencem ao hemisfério sul. Então aqui a gente tem também, isso que vocês estão vendo, é uma previsão que foi lançada pelo Instituto de Geofísica da Universidade do Alasca, o Fairbanks, tá? Isso que vocês estão vendo é a chance de auroras em torno do polo sul magnético, tá? Repara aqui, ó, que o polo sul magnético ele não se encaixa perfeitamente com o polo sul da Terra mesmo, que aqui que é o polo sul magnético tá mais para cá. Aqui a gente tem auroras chegando no sul da Austrália, tá bom? Pode chegar em Perth também na Austrália. E aqui, ó, se a gente for pegar pela América do Sul, ó, chega muito próximo da América do Sul, do extremo sul da América do Sul. Ou seja, se eu fosse você que tá aí, ó, no sul da Argentina, sul do Chile também, tá? Dá uma olhada bem na direção sul. Encontrou a constelação do Cruzeiro do Sul? Olha na direção do horizonte sul, tá bom? Você pode ter uma chance de conseguir observar auroras na América do Sul entre hoje e amanhã. Então fiquem ligados porque tudo depende também daquele índice que eu estava mostrando para vocês. Não é esse aqui, ó, o índice da tempestade solar. Quanto maior aqui, ó, nível G1, G2 não, mas nível G3 e G4 já tem uma chance de conseguir observar, e é justamente o que está acontecendo agora, né? Nível G4, G3, está variando entre G3 e G4 o tempo inteiro, ou seja, uma tempestade solar severa mesmo, tá? Isso que vocês estão vendo é uma outra previsão também, essa é feita pela Austrália, tá? Se liga aqui, ó, olha aqui a América do Sul. Dando um beijo aqui, ó, no sul da América do Sul. Então fiquem ligados, quem estiver nessa região aqui, ó, pode ter chance de ver auroras olhando para cá, olhando bem na direção sul, tá? Bem lá pro oceano, bem para sul mesmo, como se você estivesse olhando para Antártica, tá? Você tem chance de ver isso aí. Aqui a gente tem então a anomalia do Atlântico Sul, Richard, e a chance de auroras em torno da anomalia do Atlântico Sul, né? Seguinte, pessoal, eu acredito que não, por conta, a gente tá falando de uma tempestade solar de nível G4, é forte, é severa. Só que pra gente ter uma chance de conseguir observar estando no Brasil, é um pouco mais difícil, talvez G5. De qualquer forma, eu não deixaria de dar uma olhada na direção do oceano se eu tivesse bem aqui no litoral.
poluição luminosa o mínimo possível. Se você estiver num lugar, sei lá, Santos, por exemplo, né? Litoral de São Paulo aí. Santos é uma cidade com muita poluição luminosa, é litoral, mas tem muita iluminação artificial, então pode dificultar. Você que está numa praia um pouco mais deserta, no litoral aqui da região sul, sudeste, até quem sabe nordeste do Brasil, aqui uma parte do nordeste, não Ceará, tá? Mas Sergipe, por exemplo, Bahia, tá? Pode ter uma chance, quem sabe. Se eu fosse você, eu tentaria. Se tiver nublado não dá. Não que seja uma certeza, na verdade, inclusive a probabilidade é que não tenha, né? Que você não consiga observar. Mas não custa tentar, se você tiver aí de boas, não custa tentar. Richard, você fica falando de aurora no Brasil, que loucura é essa, né? Mas vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Se liga nisso, existem vários estudos, pessoal, falando sobre isso. Aqui, ó, se você estivesse no meio do Oceano Atlântico, possivelmente você estaria vendo auroras acontecendo agora, tá? Claro, se estiver de noite. Você teria chance. Isso que vocês estão vendo é a região aqui onde alguns estudos mostram que acontecem auroras verdes aqui nesse círculo verde e auroras lilás, é meio que roxa, né? Nessa área mais externa aqui. Existem condições para ver auroras em todo esse círculo preto aqui, né? Que é onde a anomalia do Atlântico Sul ela se desenvolve. Só que, claro, aqui a gente está falando de uma tempestade solar acima de severa, de extrema mesmo, tá? Agora, claro, não custa tentar. Se tiver aqui, ó, sei lá, litoral do Espírito Santo, né? E você tem uma visão livre, sem poluição luminosa, boa, da direção sudeste, mais ou menos, né? Bem na direção do mar, eu olharia, não custa. Vai que tem algum pico aí, né? De uma G4 novamente, de G5, vai que dá pra ver alguma coisa. Outra coisa também, né? Foto de longa exposição. Isso que vocês estão vendo é um outro estudo que também fala, inclusive, sobre auroras verdes e auroras vermelhas, tá? Dependendo do índice KP. Quando o índice KP ele é acima de 5, né? Quando ele é abaixo de 3. Esse é um outro estudo também. Eu vou deixar o link desses estudos aqui na descrição para vocês. E isso que vocês estão vendo são auroras que foram registradas no Observatório Europeu do Sul, no Chile, e que não são relacionadas com a aurora austral, no caso, a aurora polar, tá? Essas auroras elas não são identificadas como conectadas com a aurora polar, mas sim com a aurora não equatorial por conta dessa anomalia do Atlântico Sul. Olha que incrível, pessoal. Sim, isso pode acontecer. Aqui, ó, é um outro estudo também que fala sobre a aurora equatorial. Inclusive, no passado, existiam outras anomalias do campo magnético que não eram localizadas aqui, ó, né? Elas eram localizadas em outros pontos do planeta, elas existiram também, tá? Porque isso tá em constante mutação, digamos assim. E eles encontraram, pessoal, aqui eu deixei até aqui, ó, meio que highlighted aqui para vocês, ó. Eles ligam uma região que também era uma anomalia do Pacífico Oeste, tá? Anomalia do Pacífico Oeste, WPA em inglês, né? Com registros de auroras equatoriais registradas em Seul, na Coreia do Sul, tá? E eles batem com o comportamento e a frequência de auroras que aconteceram no passado, que existem registros e são consistentes com o local onde existia essa anomalia do campo magnético também ali, né? No caso era a anomalia do campo magnético no Pacífico Oeste, tá? Então sim, a gente pode ter chance de aurora, só que claro, como aqui a gente não está falando de uma região polar, né, onde as linhas já ligam automaticamente na direção do solo, aqui a gente está falando de uma região com campo magnético muito enfraquecido, então a forma como isso tudo penetra na nossa atmosfera é diferente, mas sim tem a chance de acontecer também, tá bom? Richard, isso pode ser também outra pergunta, pessoal, que não quer calar, né? Isso pode ser também gatilho para terremotos, erupções vulcânicas e coisas do tipo. Isso que vocês estão vendo, pessoal, ó, isso aqui é da Islândia, tá? Acontecendo. Aqui a gente tem uma lua cheia que tá aqui, ó, não tá dando pra ver? Pera aí. Uma lua cheia aqui, ó, olha lá, ó. Lua cheia, se liga nisso, aurora e olha aqui, ó, um vulcão que tá ali em erupção. Tá meio que fraco, né, mas está em atividade. E aqui a gente tem uma chance de observar tudo ao mesmo tempo.
Que visão rara, né? Richard, pode ser gatilho, né? Para terremotos, erupções vulcânicas. Pessoal, existem vários estudos, já falei sobre isso, vou deixar no card aqui em cima, né? Onde eu falo mais sobre isso. Mas sim, existem estudos que mostram que pode ser gatilho para terremotos, erupções vulcânicas, porque isso tudo pode gerar correntes induzidas na crosta do nosso planeta, o que pode, como eu disse, ser gatilho para coisas desse tipo, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu dei uma pesquisada aqui antes de começar a gravar esse vídeo, no histórico de atividade sísmica, de terremotos e de erupções vulcânicas desse mês de março, tá? Peguei aqui, ó, março de 2024, todo mês de março, e adivinhem, pessoal, adivinhem, qual que foi o terremoto mais forte no mês de março inteiro até agora? Adivinhem, ó, a gente teve alguns entre os dias 13 e 14, tá? E agora a gente tem vários entre 22 e 23. Isso aqui, ó, só acima de magnitude 6, tá? Eu não peguei todos, não. Eu peguei só os mais fortes mesmo. E qual que foi o mais forte de todos? Vejam isso, ó. Magnitude 6.9, Papua Nova Guiné. Isso que vocês estão vendo é o local onde aconteceu esse terremoto, tá? Ele é de 6.9, terremoto 6.9, o mais forte do mês de março. E ele acontece quando? Ontem, dia 23 de março, tá? Na verdade, não fazem nem 24 horas que ele aconteceu. Foi menos. Então foi logo depois daquela explosão de radiação muito forte e daquele fluxo de partículas carregadas aqui no nosso campo magnético, automaticamente na nossa atmosfera superior, e isso pode induzir correntes também. Existem vários estudos que mostram isso. Só teve um terremoto, pessoal, no mês de março. Quer ver, ó? Aqui, achei, ó. Só teve um terremoto no mês de março, esse foi de 6.9. O segundo maior, de 6.7, ele aconteceu, ó, olha aqui, ó. O segundo maior do mês de março, inteiro, tá? 6.7. Maguire e região, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui em info, onde foi esse terremoto. Esse é o segundo mais forte de, ó, bem aqui, ó. O segundo mais forte, bem próximo, inclusive, do Polo Sul magnético, né? O segundo mais forte do mês de março. Foi no dia 3 e 4 de março. E se liga nisso, teve um pico de aurora na Austrália, pessoal, exatamente no dia, olha ali, ó, 3 de março. Vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Richard, tem então ligação? Além de vários estudos mostrarem, pessoal, que sim, existe essa ligação, vocês mesmos podem dizer, né? Vocês que me digam, tem ligação ou não, né? Richard, outra coisa também, pode ter pane em equipamentos eletrônicos, né? Pode, pessoal, apenas nas regiões polares, tá? Na verdade, não nos aparelhos eletrônicos em si, mas sim na rede de energia. E automaticamente, tem coisa conectada ali na tomada, pode dar problema também. Mas apenas, como eu disse, não vai falar depois, o Richard falou que pode queimar minha televisão aqui que tá ligada na tomada, tô em São Paulo. Não, calma. Eu tô falando que é só em regiões polares, tá bom? Só em regiões polares. Claro, a anomalia do Atlântico Sul, ela também é uma região muito mais fraca, que pode acabar desencadeando uma carga maior também, só que eu acredito que não teria nenhum problema desse tipo, tá? Apenas em regiões polares mesmo, né? A gente começa já a ter corrente induzida, né? Ou seja, aquela corrente que ela pode subir pelos postes e coisas desse tipo, mas ainda é muito fraca, muito pequena, nada que comprometa a rede de energia, nem mesmo nas regiões polares. Porém, pode ter picos, né? E se isso se sustentar, se essa tempestade geomagnética de nível G4, por exemplo, se sustenta por 2, 3 dias seguidos, aí sim a gente começa a ter problemas sérios nas redes de energia, principalmente das regiões polares, ou seja, a rede de energia do Canadá, a rede de energia da Noruega, da Finlândia e essas regiões também, tá bom? Outros efeitos também que a gente pode esperar, pessoal, eu vou deixar aqui naquele videozinho que é muito legal, que mostra como que acontece aqui quando uma tempestade solar chega no nosso planeta, né? Outros efeitos também que a gente já está tendo, isso está acontecendo desde a explosão de radiação que aconteceu ontem, né? Que foi a que desencadeou essa ejeção de massa coronal. Outros efeitos, rádio, né? Problema de interferência de rádio demais. Satélites, arrasto do satélite está aumentando drasticamente, então tem muita gente fazendo hora extra para corrigir posição, né? Altitude de satélite na órbita baixa. GPS pode bugar muito. A gente está falando de uma tempestade geomagnética de classe G4, severa. Então, sim, podem ter problemas de GPS bastante aí, né? Não só em GPS, todo tipo de satélite, na verdade, né? E como eu disse,
corrente induzida ela se inicia. Não é um problema ainda. A corrente induzida ela se torna um problema quando é uma coisa de longa duração e em redes de energia que sejam grandes e próximo das regiões polares. Ah, Richard, poderia ter problema de corrente induzida no Brasil, por exemplo? Até pode, só que aí a gente teria que ter uma tempestade solar, uma dedução minha, tá? De nível G5, que é o extremo, e por 2, 3, 4 dias a gente pode já começar a ter problemas também, quem sabe em rede de energia no Brasil. Por enquanto não, tá bom, pessoal? E as auroras, é aquela explosão de auroras esperada, pode não durar muito, caso caia essa tempestade solar, caso caia para G2, mesmo assim vai ter ainda uma explosão, mas uma explosão menor de auroras. Se continua nível G4, G3, G4, a explosão de auroras é muito maior e também vai chegando nas latitudes médias, né? E como eu disse, quem sabe tem uma chance, quem está aqui no sul da América do Sul, sul da Argentina, sul do Chile, pode ter, né, uma chance de observar. Tem a lua, como eu disse, tem eclipse lunar hoje. Pessoal, não vai ter live aqui no canal mostrando o eclipse lunar. Primeiro, que é um eclipse lunar penumbral, simplesmente a gente vai ter uma diminuição drástica no brilho da lua e chegando uma beirinha ali da lua, começando a quase ficar obscurecida ali, né, por conta da umbra mesmo, que é a sombra mais escura da Terra. Só que não vai chegar a entrar na umbra. Então vai ser uma lua cheia que vai perdendo seu brilho drasticamente e começa depois da 1h30, 2 horas da madrugada isso. A gente começa a notar os efeitos. Então a gente não vai ter essa live. Mas quem tiver aí disponibilidade de observar a lua hoje, olhem a lua hoje também, porque está acontecendo esse eclipse lunar penumbral, tá bom? Richard, irradiação. Tem um risco de altas doses de radiação por conta dessa tempestade solar de nível G4, que é severa, né? Tem para voos em regiões polares, em grande altitude e em regiões polares. Também, claro, na anomalia do Atlântico Sul. Ou seja, se eu fosse você, quem puder, evita voar, né? Quem tiver a chance, quem tiver a escolha, evita voar. Principalmente próximo das regiões polares, como eu disse, e também voos em altitude, né? Na anomalia do Atlântico Sul. Por exemplo, pessoas que estejam grávidas, né? Poderia ser um problema. A pessoa não pode nem fazer um raio-x e dirá então ser exposta a um fluxo de radiação com doses elevadas e desnecessárias, tá? Então, fiquem ligados. Richard, minha mãe, minha avó, minha tia tem um marca-passo, tem problema? Não. Podem ficar tranquilos, não tem problema. Para chegar a ter problema num dispositivo tão pequeno, porque na verdade assim, a corrente induzida, o risco seria de corrente induzida, tá? Para alterar, para mexer com equipamentos, com rede elétrica, isso tudo tem que ser corrente induzida. Ou seja, aquilo ali, ó, que vocês estavam vendo aqui, ó, quer ver? Deixa eu mostrar. Ali, ó, o nosso campo magnético tentando segurar ali, né, aquele plasma, aquele material do Sol, muito disso se conecta, vai viajando pelas lentes do campo magnético e aí a gente tem as explosões de auroras. Olha lá, ó, o que vai acontecendo, né? A gente tem as explosões de auroras. Essa corrente, pessoal, de material solar, ela pode induzir eletricidade também. Só que assim, é uma indução muito pequena e ela vai afetar, em primeiro lugar, equipamentos grandes e próximo dos polos, tá? Então, para ter um problema com o marca-passo de alguém, teria que dar um pau, pifar toda a energia global. Aí sim começa a dar dano, começa a causar danos em aparelhos menores, como por exemplo um marca-passo. Então, podem ficar tranquilos, não tem problema nenhum para marca-passo, para dispositivos menores. A gente continua acompanhando, tá? Essa tempestade solar que está em andamento. Fiquem ligados, alertas a qualquer momento, exclusivo para membros. Então, Richard, eu quero receber esses alertas. Clica aqui embaixo, você vai estar ajudando muito o nosso canal e ainda por cima vai estar tendo acesso a conteúdo exclusivo. Clica aqui embaixo em tornar-se membro ou em seja membro. Richard, o que o Sol faz também aqui na Terra, né? Como eu disse, erupções vulcânicas, eu já falei sobre isso, deixei lá no card, né? Falo também sobre efeitos no ser humano. Existem alguns efeitos, a gente não entende muito bem, porque na verdade a atividade solar ainda é uma coisa muito nova pra gente. Existem estudos, muitos estudos em andamento, e a gente ainda tá meio que engatinhando nisso tudo, né? Mas eu falei também sobre a tal da magnetorrecepção. Vou deixar no card aqui para vocês, tá? Sobre o fim da internet, Richard. Existe a chance da internet cair, bugar a internet no mundo inteiro? Falei sobre isso também, deixo no card aqui para vocês. E efeitos nos nossos aparelhos, nos nossos dispositivos. Celular, por exemplo, meu notebook, minha televisão, Richard, pode bugar? Como que isso aconteceria? Como que a gente poderia evitar? Falo sobre isso também no vídeo que eu vou deixar aqui no box, tá certo? Basicamente é isso. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau.